O que o seu celular tem a ver com televisão? Parecem mundos distantes, mas estão em rota de colisão nos céus brasileiros. Nos próximos meses, uma nova frequência vai ser oferecida às operadoras celulares. Mas para várias emissoras de televisão aberta, o movimento pode significar interferências e dificuldades na recepção do sinal. A licitação da faixa dos 700 MHz para o 4G causa polêmica há algum tempo no Brasil. Por enquanto, o serviço de banda larga móvel de quarta geração só funciona na faixa dos 2,5 GHz no país. Mas os 700 MHz, espectro usado na maioria dos países com serviço de 4G estável, são bastante cobiçados. Além de maior alcance, a baixa frequência apresenta menos ruídos e interferências. O governo promete licitar essa faixa para as operadoras de telefonia móvel em breve. O que acontece é que a TV digital opera em uma frequência muito próxima aos 700 MHz, mas a partir da licitação vai ceder um espaço dentro dessa faixa para a alocação do 4G LTE. O problema é que se isso não for muito bem feito, a interferência entre os serviços será inevitável. Para entender melhor, imagine um salão onde antes apenas a TV digital falava entre si. Aí eles resolvem colocar o 4G lá dentro desse salão e separar os dois apenas por uma parede muito fina. Resultado: um pode escutar e atrapalhar a conversa do outro. O que é necessário hoje é uma regulamentação muito bem elaborada e baseada em resultados de testes de interferências, entre os sistemas. Quem dita as regras desse jogo é a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E para que o Brasil tenha um 4G de qualidade sem interferir no bom funcionamento da TV digital, cabe a ela definir claramente e com rigor as bandas de frequência que cada um desses serviços deverá funcionar. Preocupada com a situação, a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão contratou a Universidade Mackenzie para realizar testes sobre a interferência do 4G na TV digital. Os ensaios foram todos feitos aqui, nessa gaiola blindada eletromagneticamente, onde nenhum sinal de rádio externo é capaz de penetrar. Os sinais são gerados através de equipamentos de teste específicos dentro da sala, de forma que só temos aqueles sinais que nós queremos. Os resultados foram notórios. Preste atenção no sinal da TV quando se aumenta a potência do sinal 4G dentro da gaiola. Nessa discussão, algumas pessoas mais radicais chegaram a falar em apagão da TV digital. Segundo o professor, isso já é exagero. Mas, dependendo da localização, uma residência pode sofrer muito para assistir TV com qualidade. Se você está perto de uma estação base, que são essas torres que estão em cima de prédios com as antenas de celulares, que nesse caso seria em 4G, em 700 MB, e você está nas proximidades ou está perto da antena coletiva do seu prédio ou da sua casa, ou entra pela janela, e você está recebendo com antena interna, isso pode, ou por saturação ou por interferência, que aí são grupos de canais. Saturação apaga tudo. Então depende muito do nível de potência que está nesse local. Para a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, a resolução atual da Anatel não é suficiente. É preciso mais rigor. As operadoras de telefonia móvel não se pronunciaram sobre a situação, mas conversamos com um especialista para explicar que, se não forem definidos os espaços de cada um, a interferência será recíproca entre as faixas moduladas. Ou seja, TV digital também vai interferir na qualidade do sinal 4G LTE. Você começa a ter erro de bits sendo transmitidos nessa modulação digital. Uma página de internet, um arquivo que você está baixando no seu celular, começa a ter uma taxa de transferência
muito mais lenta, porque aqueles bits que foram errados por conta da intermodulação, da interferência entre um e outro, precisam ser repetidos várias vezes, e uma velocidade que te vendem, sei lá, vou chutar um padrão do LTE, tem a velocidade de download de 50 megabits por segundo, você não consegue fazer essa download a 50 megabits por segundo, porque essa interferência, vamos colocar umas aspas nesse termo que eu vou utilizar, consome a tua largura de banda só em erros de retransmissão. Aí a gente se pergunta, toda essa discussão por aqui, e nos Estados Unidos o 4G funciona perfeitamente na faixa dos 700 MHz sem atrapalhar a transmissão da TV digital. Por quê, hein? Segundo o nosso entrevistado, o que acontece por lá é que, além das faixas de frequência que cada tecnologia deve usar serem muito bem definidas, a determinação é respeitada pelas emissoras de TV e operadoras de telefonia móvel e também constantemente fiscalizada pela agência responsável. E a regra feita pelos órgãos em outros países garantem um espaçamento mínimo, um isolamento mínimo entre uma frequência e a outra, de modo que não haja essa sobreposição. O grande problema de 4G e TV digital é sobreposição, e isso passa por regulamentação. Mais do que isso, ele afirma que a qualidade de instalação, os instrumentos de medição utilizados para testar essa qualidade e a definição dos parâmetros são perfeitos e muito bem cuidados. Já aqui no Brasil, talvez a pressão do governo pelo funcionamento do 4G até o início da Copa do Mundo esteja atrapalhando um pouco as coisas. Nós também tentamos falar com a Anatel e a agência se limitou a dizer, através de nota, que as propostas para licitação do uso da faixa dos 700 MHz para a banda larga móvel de quarta geração e da TV digital na faixa de 698 a 806 MHz serão colocadas em consulta pública durante o mês de maio. Ainda segundo a Anatel, há previsão de 3 audiências públicas em Brasília, ainda sem datas definidas. E será através dessas consultas e audiências que a Anatel pretende aperfeiçoar as duas propostas. Independente do que for decidido, a conclusão é: se a gente quiser se comparar aos Estados Unidos, por exemplo, as empresas precisarão respeitar estritamente as definições da Anatel com instalações bem feitas. E a Anatel, por sua vez, precisará fiscalizar o funcionamento de ambas as tecnologias se quiser TV digital e 4G convivendo em harmonia sem qualquer interferência. Cada um fazendo o seu papel, né?